conhecer sobre a parte de entrada de dados. Vamos estar trabalhando com Flutter ainda, parte padrão, beleza? Dúvidas? Então vamos lá. O que nós já sabemos fazer até agora? Nós sabemos mostrar dados em tela, navegar entre elas e passar parâmetros, correto? Beleza. O problema, por enquanto, nosso aplicativo não vai estar recebendo nenhum tipo de dado do nosso usuário. E hoje nós vamos estar fazendo com que ele tenha voz. No caso, vamos estar permitindo ele de aceitar esses dados. O que que acontece? Antes nós tínhamos apenas sistemas simples, onde teriam apenas um botão ou algo do gênero, que vai fazer alguma ação. Porque nós já aprendemos o Gesture Detector, correto? Correto. E agora nós vamos fazer esses campinhos de input ali. O que é e como, no caso, o nosso aplicativo estaria escutando a nossa conversa, no caso, os nossos dados. O usuário ele vai estar digitando as informações ou selecionando, porque existe também campos diferentes. Ele vai estar interagindo com o formulário, no caso, o nosso aplicativo. E na sequência, nosso aplicativo vai retornar uma resposta. Pessoal, obrigatoriamente, nosso aplicativo tem que retornar uma resposta após um formulário ser enviado. Seja uma resposta de uma API, seja uma validação, seja o que for. Nós precisamos mostrar para o usuário que alguma coisa está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui de algo que pode acontecer se você não fizer, no caso, um retorno para o teu usuário. O usuário está numa tela de cadastro, clica no botão de cadastrar e não tem mensagem nenhuma, nenhum tipo de troca de tela. O que que o usuário vai fazer na sequência? Alguém tem chance dele ficar clicando no botão e assim gerando novos usuários. Claro que vai ter lá no back-end uma lógica para não permitir com o mesmo e-mail, mesma senha e etc. Porém, é um risco que pode sim acontecer se eu não tiver um retorno de mensagem para o usuário. Beleza? Aqui nós temos o nosso primeiro campo de entrada de dados, que seria a parte do text field. O que que seria o text field, pessoal? É aquele campo de texto padrão que vocês já conhecem. Como que eu utilizo ele? Lá dentro do código, dentro de uma linha, de uma coluna, de um container, seja o que for que vocês quiserem utilizar, vocês vão chamar text field. Pessoal, não liguem para esse decoration aqui que ele está errado. Deixando claro já. Ele não é assim, tá bom? Mas vamos lá, eu vou estar zerando aqui meu aplicativo agora para estar mostrando na prática para vocês poderem estar vendo. Deixar só essa parte do mostrar data. Eu vou deixar o botão que eu criei, tá? Só que vou deixar ele sem nenhuma ação. E, além disso, vou estar deixando também o text field. Na verdade, vou gerar um text field do zero. Container, container. Beleza, vamos lá. Pessoal, aqui nesse meu código, eu tenho somente o drop-down. Deixa eu remover o drop-down. Daqui eu vou deixar copiado. Tenho somente agora um botão chamado printar valor, beleza? Colocar um botão em tela vocês sabem, correto? Beleza. Então vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar o text field, que é o campo que eu quero trabalhar na aula de hoje. Um dos campos. Que deu? Ah, tá. Ótimo. Children, text field, vírgula. Beleza. O que que acontece? Dentro do text field, nós temos algumas opções.
Keyboard type, onChanged, controller, decoration e etc. O que nós vamos trabalhar para estar dando vida para esse nosso text field é uma coisa chamada decoration. Então, aqui dentro, nós temos um input decoration, que seria um decorador de input, de entrada de dados. E aqui nós temos algumas opções claras, como border, label, hint e etc., que são os campos principais. Estão vendo que aqui criou o campo de texto? Ó, se eu digitar aqui, ele vai pegar. Tá bom? Como que eu faço para diminuir o tamanho desse campo de texto? Pessoal, o campo de texto, por padrão, ele vai pegar o tamanho da tua tela inteira, o width inteiro. Vamos ver se dentro dele tem. Não tem o width. O que que eu vou fazer? Eu vou circular ele com container. Então, container, shield, e vou deixar ele dentro do container, porque daí eu posso limitar esse tamanho dele. Como que eu vou limitar? Dentro do container, o width dele é de 300. Agora, se vocês notarem aqui, ele está até aqui, ó. Estão conseguindo ver daí? Eu estou compartilhando tela no Meet, se alguém quiser abrir por lá também. Mas tá aí. Beleza. Agora, dentro do nosso decoration, que seria nosso text field, nós temos várias opções. Uma delas que eu acho uma das melhores é essa questão da border. Eu posso vir e colocar border, input border, input border. Esse mesmo? Não foi, legal. Border, 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 border. Usei ontem. Legal. Se eu não me engano, tem no slide da frente. Só um segundo. Mas vamos seguindo, já mostra a parte da border. Vamos lá. Nós vamos ter aqui a parte do label. O label, ele vai ser aquele campinho que vai dizer, viu? Esse campo de texto, ele é do nome, ele é do e-mail, da senha, seja o que for. Então, label, vamos vir aqui e vamos adicionar um texto no nosso label. Qual que é o texto do label? Vamos dizer que esse aqui seja o campo de nome. Então, vai ser nome. O que que acontece agora? Ele apareceu aqui. Pessoal, notem uma coisa. O campo label, ele aparece aqui, quando eu clico, ele vai para cima. Se eu te deixar editado alguma coisa, ele vai ficar em cima dizendo o que que é aquele campo. Estão vendo aqui, né? Que tem nome ali pequenininho. Temos um outro campo chamado hint. Qual que é a diferença dos dois? O hint, ele vai aparecer também no meio, porém, quando eu digito alguma coisa, ele some. Tá bom? Então vamos lá, voltar ao label, que eu acho mais legalzinho, que ele sobe o nomezinho para cima. Além disso, nós temos mais alguns pontos aqui dentro, que seria a parte do erro. E dentro do text field, não mais do decoration, nós temos uma coisa chamada keyboard type. Eu estou pulando a parte dos slides, pô, foi mal. Deixa eu seguir aqui. Tá, temos aqui essa parte, outline input border. Achei no slide. Vamos lá, dentro da borda, então, nós vamos usar um outline input border. Com isso, o campo vai ficar dessa forma aqui. Ele pega a borda em volta. Fica bem bonitinho o campo desse jeito. Mas beleza, vamos lá. Agora, pessoal, do próximo passo, seguindo nossos slides, nós temos um campo de texto. Para que está servindo esse campo de texto nesse código? Só para digitar. Eu consigo pegar essa informação? Eu tenho essa informação em algum lugar? Não. O que acontece? O campo de texto ele é só um campo de texto que está ali e não serve para nada se eu não tiver uma coisa chamada controlador nele, que é o controller. O controller ele vai ser o cérebro do nosso campo. Então, com ele, nós vamos poder estar controlando todo o estado desse campo. Podemos mandar dados e receber dados desse campo, permitindo assim ler o valor e alterar o valor via código para o usuário poder ver. Vamos estar criando aqui um controller, tá? Aqui tem como criar. Então, nessa parte de conectar, nós temos a criação. Aqui tem o nome da variável e eu só vou usar essa variável.
Então vamos lá no meu código, vamos criar a variável final. Vamos lá, nome controller igual new text editing controller. O que que eu estou fazendo? Eu estou criando um controlador. A partir do momento que eu criei ele, eu posso vir no meu text field e passar ele dentro da propriedade controller. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Pessoal, vão tirando as dúvidas enquanto está acontecendo. Pede para eu repetir se tiver dúvida e eu repito. Dúvidas? Eu prefiro repetir do que depois vocês ficar perdido. Não tem dúvidas? Pessoal, eu criei aqui o widget do text field e adicionei um controlador nele que vai ser o cérebro desse widget. Beleza? Agora, então, eu vou mostrar uma coisa que acontece quando eu tenho um controlador dentro do meu código. Antes do retorno do scaffold, eu quero setar um valor dentro dessa variável. Vou fazer melhor, vou fazer lá no código, no caso do botão. Aqui no código do botão, quando eu clicar, eu quero que ele pegue e apareça dentro do meu text field o nome que eu pré-defini. Então vamos lá, set state. Por que do set state? Vamos ver se vocês lembram. Para poder mudar em tela, alterar o estado e não somente o valor da variável. Então vamos lá. Nome controller ponto text. Por que ponto text? Porque eu quero editar o texto desse meu controlador. Vai receber, colocar meu nome, Patrick. Beleza? Vocês estão vendo que aqui está normal por enquanto? Sem nada escrito? Quando eu clicar aqui, porcaria. Não, acho que faltou eu recarregar o código. O controlador não foi criado. Quando eu clicar agora, aí, agora foi. Era só recarregar o código. O que acontece? Eu criei uma variável do tipo final e deu o hot reload, só que ele não criou a tela, ele só recarregou a tela, ele não criou a variável que eu fiz antes de criar essa tela. Então, beleza. Vocês notaram que escreveu aqui meu nome? Eu posso editar e alterar. Ah, eu quero editar mais alguma coisa. Se eu clicar aqui, vai alterar para o nome que eu colocar. O que que acontece agora? Eu também posso fazer o contrário, eu posso ler o valor que está lá dentro. Vamos colocar num print aqui para ficar fácil de vocês verem? Print. Qual que é o nome do meu controlador? Nome controller. Ponto. O que que eu quero pegar? O texto, correto? Ponto o quê? Ponto text. Eu vou falar para ele estar printando, para ele estar mostrando aqui no meu console o que eu escrever aqui dentro. Então, a partir de agora, se eu escrever teste e apertar no botão, notem que aqui ele já escreveu. Deu de ver? Então, agora, nós sabemos como enviar um dado para dentro de um controlador, alterar o dado que está nele, e também sabemos como receber o dado que está dentro do controlador. Com isso, nós podemos fazer aplicações que o usuário vai poder digitar o que ele quiser ali e você vai receber esse valor. Com isso, a partir desse momento, vocês podem mandar para uma API, salvar no banco de dados local, algo do gênero. Dúvidas até aqui? Vocês têm certeza? Como assim? Desculpa. Tá, esse que tá agora é com o nome em cima. Sim, tem como misturar os dois. Só que o que acontece? Vamos lá. Label e hint. Text, teste. Vamos lá. Recarrega aqui. Agora ele pegou só o nome, tá vendo? Só que quando eu clico, daí ele aparece o outro. Porque o nome daí sai da frente. O nome ele vai ficar pela frente. Quando eu clico, o nome some para poder o usuário digitar. Daí ele aparece o hint lá atrás.
Quer um exemplo útil? Não, porque ele é só um campo de texto. Ele vai te usar só um controlador. A parte da variável vai ser só para tu receber o dado. Aqui é só o texto de exemplo para o usuário para ele saber o que ele está digitando. Exemplo, no label, vou colocar como e-mail. E-mail. E de exemplo, vou colocar meu e-mail. Quando eu salvar, o usuário vai ler que é e-mail aqui, tá vendo? Quando eu clico, ele tem um e-mail de exemplo para ele saber como que ele tem que digitar. Daí ele vai começar a digitar, vai sumir. Não tem como, daí. Ele vai ter que clicar. Não. Beleza. Pessoal, nome de controladores, por padrão. Vocês viram o que eu fiz? Eu coloquei qual que é o campo e daí controller. Nome controller, e-mail controller, fone controller, telefone controller, CEP controller. Não usem nomes à toa. Controlador A, controlador B, controlador C. Não. Coloque um nome decente, beleza? Alguma dúvida a mais? Você, se eu não me engano, para você pegar uma inserção pro banco, você precisa ter o conector. Para tu ter o conector, você tem que pegar lá no PubDev para conectar o banco de dados e daí você envia. Só que é melhor você fazer isso via API, tá? Por padrão de código. Aplicativo, sempre pense em API, porque o banco está local, está na web. Então você não pode conectar direto, senão um hacker pode chegar e pode conseguir acesso. Fechou? Não é SQLite, é SQFlite no Flutter. Aham. É que ele puxa um banco próprio do Flutter local. Isso. Ele é a mesma coisa, só que o nome é SQFlite, que é pro Flutter. Quer ver? Isso. Ele vai pegar alguma coisa do gênero. Eu não lembro direitinho como é que ele funciona, mas ele salva localmente. É aqueles cache lá que mantém, sabe? Beleza? Isso vocês vão ver mais pra frente também, essa parte do banco. Dúvidas? Beleza. Pessoal, nós temos como ler o valor, escrever o valor, igual eu já mostrei para vocês, correto? Acabei de mostrar. E agora eu vou mostrar uma coisa diferente, que é uma coisa chamada Keyboard Input Type. O que que acontece? Nós temos vários tipos de teclados diferentes. Vocês já viram nos aplicativos que vocês usam, que normalmente quando sobe o teclado sobe um diferente? É dessa forma que faz. Então aqui dentro do próprio text field, Keyboard Type, eu posso usar ponto e escolher um. Tem texto, e-mail, datetime, number, multiline, name, none, number with options, phone, street address, Twitter, URL, password é visível, web search, visible password, esse eu não lembro como é que é. Pessoal, o que que eu vou fazer para estar podendo mostrar para vocês eles funcionando esses teclados? Quando eu abro pela web, igual é a aula que eu estou mostrando para vocês, ele não aparece o tecladinho embaixo, certo? Eu vou rodar um emulador para mostrar como é que vai funcionar. Só me dá um segundo que o emulador está subindo, eu acho. Agora está subindo. Beleza, subiu o emulador. Vamos lá. Vou selecionar o Pixel 3, que é meu emulador, e vou clicar para rodar meu código. O que que acontece agora? O que que acontece agora? Assim que ele rodar. Cara, só esperarem, pessoal. Tá rodando ainda. Vamos lá, quando eu clicar, ele aparece aqui embaixo. No caso, tá. Agora eu sei o que que é o Visible Password.
É aquela senha padrãozinha que... Sabe quando o Google salva a senha de vocês? É aquela senha que vai aparecer ali em cima. Temos o number, entre outros. Vamos lá, salvar e alterar. Vamos fechar e abrir o teclado. Ô, senhor. Abriu o teclado. Ele não deu reload, legal. Oi? Sim, ele funciona. Só que acontece. Por que que ele não tá aparecendo? Só um segundo. Ei, meu Deus. Cara, meu computador ele pede socorro. Ainda mais comigo gravando tela e com o emulador aberto. Ó, apareceu aqui o teclado tipo numérico. Estão vendo? Ah, eu quero um teclado de e-mail que vai aparecer tudo que eu precise para escrever um e-mail. E-mail address. Opa. Reload. Vamos ver. Ó, esse daqui, ele aparece o arroba aqui embaixo, estão vendo? Pessoal, por padrão eu uso o de texto e o de número. Mas vamos ver aqui o que que é o outro. Tanto que eu não sabia nem aquele de password. Cara, ele não recarregou. Parece igual ao do e-mail, tá? O do Twitter. Mas beleza. O importante é vocês saberem que nós temos alguns tipos de teclado para cada função. Ó, ponto phone. Vamos colocar o phone. Vamos ver se ele aparece o botão de fazer ligação. Ali mostrou que aparece. Vamos ver. Porcaria, não recarrega. Vamos lá. Agora eu fechei. Cara, eu tô falando, meu computador não aguenta o emulador. Ó, aqui ele apareceu, só que ele não apareceu de coisa, ele apareceu só os dígitos de telefone, ó. Vamos lá, 9999999. Pessoal, a máscara, ele não vai ser imputada sozinho uma máscara. Ele vai só aparecer o teclado diferente. Eu tô mexendo no tipo do teclado, tá? Para máscara tem um campo específico, se eu não me engano. Tem que achar qual que é só. Mas vamos lá, quero mudar a cor do meu teclado, do meu campo de texto. O que que eu faço? Vou alterar para Fillet True, que seria preenchido, ó. Notem que ele ficou cinza. E agora eu posso mudar a Fill Color, colors.purple, por exemplo. Agora eu tenho um teclado, um campo de texto roxo. Eu acho bonito o padrão, tá? Então normalmente não uso essas coisas. Tranquilo? Dúvidas? Vocês têm certeza? Bom que vocês são muito inteligentes. Pode falar. Sim. Tem. Você vai criar como se fosse uma tela, no caso, e só chamar ela aqui. Exemplo, tela 2. Ah, eu não tenho a minha segunda tela aqui? Tem. Ué, pera aí, deixa eu mostrar. Vamos lá. Aqui dentro eu posso vir e chamar o tela 2. Ele é um widget. O que que acontece agora se eu rodar? Sendo bem sincero, eu não sei porque eu tenho uma tela dentro de outra. Então é 90% de certeza de dar erro. Mas é o mesmo padrão de você criar uma tela, só que daí você retorna. Vamos lá no tela. Vou criar uma terceira, tá? Novo, file, componente novo, ponto Dart. Vamos pegar o material por padrão e um STFU. Componente novo. Beleza. Tá vendo que aqui está retornando um placeholder? Não vai ser, vai ser um container com um campo de texto. Vamos colocar text field. Beleza?
colors.green, width de 300 e height de 200. Beleza, criei aqui um componente, certo? Como que eu faço para mim usar? Eu só chamo ele aqui. Então, aqui embaixo, antes do elevated button, eu vou chamar um componente novo. Vir. Tá ali meu componente. Ó, o campo de texto tá aqui, ó. Mas, tipo assim, o material, ele é a pacote assim, de cores e pontos, sabe? Isso. Tem como alguém tem isso? Criar um pacote, um pub, você teria que adicionar ele no PubGet ou puxar ele para dentro do teu sistema. Tem como também, mas daí entra na parte de criação de biblioteca, entendeu? Só que se você quiser montar componentes sozinho, você cria uma pastinha de componentes, edita ele conforme o que tu quer. Ah, eu quero a cor desse jeito, quero que ele tenha um gradiente, por exemplo, dentro do meu container. Eu posso criar e daí só reutilizar ele toda vez que eu quiser. Como se fosse uma biblioteca mesmo. Beleza? Apagar esse componente novo. Seguimos. Pessoal, nós podemos ter também a parte de validação. Podemos mostrar um erro, fazer uma borda de erro, input border, e fazer a validação dentro do if. Então, vamos fazer uma validação para verificar se o nosso campo é vazio. Então, aqui dentro, do onPressed, se nome controller.text for igual a não, e ponto exempt, se ele está vazio, ele vai entrar aqui dentro. Eu vou printar que está errado, tá? Eu não vou mostrar em tela. Deu erro. Ponto e vírgula. Beleza, então agora, se o usuário só chegar aqui e clicar no botão, ele aparece aqui que deu erro. Estão vendo? Estão vendo? Beleza. Como que eu faço para aparecer um erro dentro do meu input? Vamos lá. Aqui dentro do decoration, nós temos uma coisa chamada error. Text. Erro no campo. Quando eu salvo, vocês estão conseguindo ver aí? Eu não estou conseguindo ver direito aqui nesse emulador. Deixa eu fechar o emulador e voltar para o web, que o web é maior, dá de ver melhor. Eu sou míope. Beleza. Selecionar o web de novo e rodar. Deu de ver ali que o campo ficou vermelho, pessoal? Pessoal? Sim. Senhor. Agora eu excluí o componente novo e estou tentando rodar o código. Vai dar erro mesmo. Tá subindo. Rodando, rodando, rodando. Beleza. Estão vendo ali o erro? Beleza. Então agora vocês viram como mostrar um erro na tela e dar o feedback imediato para o usuário a partir dessa questão. Dúvidas? Vamos lá. Aqui na parte do meu texto, onde está dizendo que ele é um erro, eu teria que utilizar uma variável, beleza? Iniciaria essa variável vazia. Caso ela seja vazia, ele não vai mostrar. Daí eu só aqui embaixo, no onPressed, ao invés de fazer o print, eu altero o valor da variável para o tipo do erro. Como é que farei para fazer uma validação com uma máxima, por exemplo? Ah, deixei tantos caracteres. Tem que ter X caracteres. Nome controller.text.size.length maior que 10.
Digo, vamos lá, é menor que 10, ele vai dar erro. Daí aqui eu coloco erro, recebe, daí o texto. Entendeu? Mais alguma? Como que você faria, por exemplo, por exemplo, lá, Espanha, padrão. Aí entra uma parte chamada regex. É a melhor forma. Isso, validação. Validações por si só é muito bom usar o regex. Isso é uma parte, coisa à parte. Vou mostrar para vocês aqui. CPF tem um padrão, né? Ele tem uma fórmula. Você pode utilizar a fórmula. Ó, aqui é um regex de e-mail. Daí vocês podem fazer essa validação regex. Boa noite. Beleza? Fechou. Vimos então essa parte de validação. Vamos para o próximo passo. Pessoal, agora aqui dentro nós podemos ter um selecionador de data e além disso podemos editar essa data. Vamos montar ele. Eu quero que a data apareça toda vez. Deixa eu ver se eu apaguei já. Não, eu ainda tenho mostrar data. Vou usar ele direto. Vou só mostrar o código. Vamos lá. O que que acontece? O meu código chamado mostrar data, ele é um método que vai fazer esse ponto aqui, ó. Ele vai fazer um datetime, new data, e vai aguardar o show date picker. O que que acontece aqui? Ele está fazendo uma coisa chamada await. Alguém sabe me dizer o que que seria um await? Esperar, é uma questão assíncrona. O que que acontece? Eu preciso que o usuário selecione uma data, mas eu não sei quando que ele vai selecionar. Eu vou travar meu aplicativo inteiro esperando ele selecionar? Não. Eu vou fazer um método assíncrono que vai estar meio que rodando em segundo plano, aguardando uma resposta. Então, esse meu método é assíncrono. Eu anoto ele como assíncrono. E daí eu chamo o showDatePicker, passando o contexto, a primeira data e a última data, que pode ser selecionada. Então, quando eu clicar no botão que está chamando ele, eu abro já o calendário. Beleza? O que que eu estou fazendo aqui embaixo? Eu estou setando um estado da data que vai ter new data. Para que eu estou fazendo isso? Para antes do meu elevated button eu poder colocar um texto que vai ser data.toString e aqui embaixo eu vou aumentar o tamanho dele. Text style, font size 30. Estão vendo que aqui a data está 3/3? Eu vou mudar para dia 25/3. Pronto, alterou. Agora eu estou deixando o usuário selecionar uma data. Dúvidas? Como que você faria, por exemplo, para ele ir no Platão determinada. Tipo, por exemplo, para identificar quando vai mudar alguma coisa. Aparece o tempo mostrando todos os dias falta para isso mudar. O que você faria usando esse mesmo método? A partir da data que o usuário está no momento até aquele dia, você quer saber quantos dias faltam, é isso? Daqui 2 dias e tantos minutos e segundos, tal coisa vai atualizar. Tá, vamos lá. Dentro do nosso código, teríamos que pegar a data atual e daí com isso ir fazendo o cálculo. Se eu não me engano, dentro do datetime, ele tem alguma coisa já pronta para isso. Comparar com, copiar a diferença aqui, ó. Então, datetime.now. Datetime. Datetime.now? É isso mesmo, datetime.now. Por que que não foi? A diferença, nós temos que passar para ele como argumento
uma string datetime.now ponto toString. Ah, não, ponto toString. É algo do gênero. Nunca fiz isso, mas vamos lá. Tenho que dizer que a data vai receber alguma coisa. Beleza. Então, vamos lá. Dia 1 de março até aqui, ele tem a diferença. Ele deu em segundos, minutos, horas? Não sei. Exclamação? Ele significa que vai ter um dado. Obrigatoriamente vai ter um dado. Porque o que acontece? A data ela pode ser vazia. Daí ele diz aqui, ó. Ela pode ser vazia. Adiciona um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Pode ou não ter um dado. Ponto de exclamação. Vai obrigatoriamente ter um dado. No caso, sempre vai ter uma data. Beleza? Ali a diferença para mim pegar, daí eu faço o cálculo da diferença. Seria esse ponto que você perguntou, né? Vou fazer um cálculo. Cara, você vai ter que ir vendo ali os métodos dentro do datetime e ir utilizando eles. Vamos lá, pessoal. Eu pegando a data aqui e mostrando ela para o meu usuário, ela tá vindo muito feia aqui. Estão vendo aqui a forma que tá vindo, né? Como que eu faço para me editar? Vamos chamar como string e vamos usar a variável. Data ponto data. Ah, eu esqueço sempre dessas chaves. Data ponto day barra. Vamos copiar, coloca como exclamação para mostrar que vai ter obrigatoriamente. Barra year. Dia, mês e ano. Então agora, a hora que eu entrar aqui, ele está ali com uma data formatada. Beleza? Beleza? Dúvidas? Vocês têm certeza? Não sei não se vocês têm certeza. Beleza. Pessoal, isso daqui eu vou mais falar do que mostrar na prática, no caso. Caixa de seleção seria a checkbox. Ela é utilizada para múltiplas escolhas ou um termo de aceite. Já o nosso interruptor, que é o switch, ele é um liga ou desliga, um estado imediato no caso. O que acontece? Quando eu tenho uma coisa que é múltipla escolha, coloque o checkbox. Ah, o usuário pode escolher vários pontos ali para aceitar. Quando eu tenho uma coisa que é sim ou não e somente uma coisa, somente uma opção, uso o switch, beleza? Forma de utilizar, tá aqui, tá aqui. No value, o que eu vou fazer? Vou usar uma variável booleana. Vamos lá. Checkbox. Alguém fala uma opção de checkbox, hein? Tá, termo de aceite. Checkbox, termo de aceite. Booleano. Igual a falso. Por que igual a falso? Igual não, igual a falso. Porque ele vai iniciar falso. Quando o usuário clicar, ele muda. Só tendo aqui dentro do value. Beleza? No value aqui, vocês vão colocar checkbox. Verificação, né, que eu comentei. Esqueci o nome que eu acabei de falar. Beleza. Mas é basicamente isso. Dúvidas aqui? Lista suspensa, drop down. Aqui entra uma parte chata. O que acontece? A seleção única com uma lista fechada, no caso, o drop down, ele tem o modelo de itens. Só que não é só colocar o nome do item ali, vírgula, o nome do segundo item, vírgula, o nome do terceiro item. Porque ele pega no estilo map. É uma key. Estado, valor. E daí agora eu tenho um código pré-copiado aqui para mostrar para vocês essa parte do drop-down. Cadê ele? Drop-down.
que acontece? Itens, eu posso passar dois valores, só que daí eu tenho que fazer um ponto map depois do valor, retornando isso daqui, que é um tilde. Isso daqui é um item de menu. É horrível de fazer. Eu vou deixar o código lá para vocês já com ele feito, mostrando no caso como exemplo. E vocês só utilizam ele, beleza? Vamos vir aqui no código e ver ele funcionando. Tá aqui, ó. O que eu fiz de errado? Ah, Deus. A data. Deixa eu apagar aqui o campo da data. Beleza. Estão vendo aqui o drop-down? Quando eu clico nele, ele me aparece as opções. Beleza? Ele vai ficar no unchanged do Velo. Deixa eu só aumentar o tamanho dele aqui, que ele já é para aparecer. Oi? Tem, mas eu tava vendo outra coisa. Eu tô vendo se ele não tem o rate direto, ó. Width. Aqui, ó, menu width. Vou colocar um 1000 aqui, vamos ver se vai. Ah, é só do menu dele, vai ficar. Ele não tá alterando o valor. Value. Vai dentro do onChange. Vamos lá. Vamos criar uma variável final, valor, dropdown, recebe, nada, vai ficar como vazia. Lá embaixo, onde está o value, set state, valor dropdown, recebe valor. O que houve aqui no valor dropdown? Ah, eu coloquei ele como final, beleza. Agora não é mais final. O que deu agora? Possível string não é. Ele vai obrigatoriamente ter uma string. Cara, errando uma criação de variável, tá triste minha situação. Beleza. E aqui eu vou dizer que o value dele vai ser a minha variável. Valor dropdown. Se eu recarregar, ele é para funcionar. É nada. Ótimo! Ê! Pessoal, o que acontece? O valor ele tem que ter dois tipos. Cara, drop-down é horrível de mexer. Seria. Deixa eu
remover isso daqui, vamos ver o que que ele vai. Se ele vai aparecer a tela de volta, pelo menos. Que maravilha. Mas lá em cima tá vendo? Não, devia tá vendo, não. Tá aí valor nesse indicador, não. Aqui em cima, no Velo, ele seria a variável que vai pegar o valor. Beleza? Sim. Tá. Então aqui no caso era para ser. Vamos tentar só teste aqui, que é uma que existe. E vamos recarregar. Tá, o que que acontece? Eu estava tentando setar uma lista ali. Set state. O valor dropdown vai receber valor. O que que é o valor, pessoal? O valor nada mais é o que o usuário está selecionando aqui. Então, a partir desse momento, toda vez que eu mudar, ele altera. Beleza? O que estava acontecendo? Ele não estava dando certo porque eu estava colocando lá teste drop-down, ou selecione uma opção. Ele tem que estar entre uma das três opções para poder aparecer, senão ele dá erro. Beleza? Qual que era o erro que estava dando? Eu estava colocando um texto que não é nenhuma opção dele, então. Isso, isso, aham. Aqui, ó, exato. A não ser que ele tenha o hint text. Vamos ver se ele tem. Ele tem o hint. Selecione uma opção. E daí eu posso só usar como hint e deixar a variável iniciada como vazio. Cadê? Cadê minha variável? Vamos ver se como vazio ele quebra também. Quebra, legal. Como nulo ele quebra? Cara, também. Só que daí se eu tiver um vazio, ele não vai pegar o hint text. Pelo menos não é para pegar, né? Vamos lá. Coloquei ali então vazio como opção e vou deixar aqui como vazio. É, ó, daí ele não pega o hint, porque vazio é uma opção. Mas beleza, clicando ele vai, ó. Ele altera, é isso. Segue. Cara, drop down é uma tristeza para mexer. Acho que é uma das poucas coisas no Flutter que eu falo que é horrível. Não questione, apenas aceite. Pessoal, regras de ouro de formulário. Acho que isso daqui vocês ouviram lá da Camila, lá no primeiro semestre. Utilizar o teclado correto dentro da nossa aplicação. Feedback visual para o usuário, ou seja, se deu um erro, tá com uma cor vermelha dizendo que deu erro. Tá bom? Campos claros, label visíveis e hint textos preciso. Simplicidade menos campo é igual a mais conversação. Pessoal, simplicidade. Vamos lá. O que que eu quero dizer com simplicidade? Eu tenho um formulário com 50 dados, que eu preciso pedir 50 dados para o meu usuário. Eu vou tacar os 50 dados na mesma tela? Não. Vocês quebram. Ah, eu vou colocar 5 dados na primeira tela. O usuário dá um próximo. O que que eu vou fazer com esses dados? Vou salvar no meu banco de dados local do celular. Por quê? Porque daí quando o usuário for acessar de novo, você já manda ele direto para a tela que ele estava preenchendo. Porque se ele precisar sair na metade do preenchimento, o que que acontece? Tem dados salvos. Se tiver 50 na mesma ali, o cara vai ter que preencher tudo de novo, e no fim ele vai decidir de usar teu aplicativo.
Ciclo de vida de um dado, pessoal. Como a informação vai estar fluindo dentro do meu aplicativo. Eu vou capturar o dado que o usuário vai estar digitando, text field com text field com controller. Vou estar utilizando, então ele vai estar processando e validando os meus dados. E eu vou estar fazendo o envio para outra tela ou para um servidor. Como eu envio para outra tela? Via parâmetro. Como eu envio para um servidor? Via API. Dúvidas aqui? E aqui temos agora o trabalhinho de vocês. Mão na massa. Seu desafio é construir um formulário completo combinando nome, idade, data de nascimento, aceitar os termos, receber notificações e o estado civil como drop-down. Olha que legal que eu fiz com vocês. Tá, mas salvar, né? Oi? Não, você vai precisar passar de tela, tá aqui. Validar se o nome da idade não estão vazio e mostrar o resultado em outra tela. Desafios extras, ali embaixo. E é basicamente isso.